E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar a diferença entre duas obras muito interessantes. Uma delas é Ennio e Finis, né, a nossa série aí muito querida. Então depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal. Se você chegou nesse vídeo por acaso, meu nome é Caco Caruso. No meu canal eu falo muito sobre cinema, sobre séries, sobre muito conteúdo da Netflix e, claro, sobre Ennio e Finis. Então se você gosta desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal. Também aproveita e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram. Lá eu tenho um conteúdo assim completo também sobre cinema. Então me segue lá e se inscreve aqui. Eu sou muito fã da série Ennio e Finis. Eu tenho muitos vídeos aqui falando sobre essa série. Eu vou deixar todos aqui no link da descrição e alguns no card aqui em cima. Eu assisti recentemente a minissérie Anne de Green Gables. Para quem não sabe, todas essas obras é baseado em uma série de livros canadenses chamado Anne de Green Gables, de lá de 1800, são uns livros muito antigos. Então existem inúmeras obras. A série Anne e Finis que a gente assiste hoje em dia não é a primeira, não foi a primeira. Existem filmes e séries e minisséries. Uma das mais famosas, fora essa que a gente assiste hoje em dia, é Anne de Green Gables. Essa minissérie, ela é de 1985 e ela fez muito sucesso na época. Ela é completamente baseada também nos livros e logo depois tiveram a sequência. Então, tiveram meio que a segunda e a terceira temporada. A segunda temporada saiu em 1987 e a terceira foi sair só lá em 2000. Ou seja, tiveram um intervalo aí de tempo com a mesma atriz e aí em 2000 a gente tem a atriz muito mais velha. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar da diferença entre a primeira temporada, que é de 1985, e da série que a gente assiste hoje em dia, porque elas terminaram ali mais ou menos na mesma época, né? Na mesma época da Anne, no caso. Então, se vocês quiserem que eu fale das outras temporadas, da de 1987 e também da de 2000, comentem embaixo que eu vou ler os comentários e eu vou ver se vale a pena realmente falar sobre essas séries aqui. Ah, mas antes eu queria falar que esse vídeo aqui ele vai ter spoiler tanto da minissérie de 1985 quanto da série. Então, se você não quer receber nenhum spoiler, eu sugiro que você veja outros vídeos aqui do meu canal. Quem faz a Anne na minissérie de 1985 é a Megan Follows. Ela tem hoje 51 anos, para você ver como faz muito tempo que essa minissérie foi lançada. E essa garotinha, ela venceu mais de 3.000 candidatas a ser a Anne, né? Ela ficou na frente de todas e ela conseguiu o papel, que eu acredito que seja o papel da vida dela. E de cara, eu preciso falar em como as duas Annes são muito parecidas. Tanto a Anne da minissérie quanto a Anne que a gente vê, né, da série que começou em 2017, a série, né, que a gente vê na Netflix. A personalidade delas são muito parecidas, a voz é muito parecida e o jeito como fala também, sabe? A Anne, ela é muito sonhadora, e ela cita muito, ela usa muitas palavras rebuscadas e palavras difíceis. Elas têm a mesma personalidade, nada mudou. E assistindo a minissérie, que por mais que tenha 2 episódios só, a gente tem um pouco mais de informação da série da Netflix, da série que a gente vê na Netflix. Por mais que tenha somente 2 episódios, a gente tem mais informação. Por exemplo, logo no começo da série, da minissérie no caso, a gente vê um pouco antes da Anne ser adotada. A gente vê ela na casa de uma família, né, que é super, hiper, mega horrível com ela. E enfim, ela é meio que escravizada ali, ela tem que cuidar de tudo. A mãe da família, né, que adota ela é horrível. Aí logo depois a gente vê ela indo pro orfanato e ela passando 6 meses lá naquele orfanato esperando ser adotada, até ela ser chamada pelo Matthew e pela Marilla, que esperavam um garoto. Isso na série e na minissérie é completamente igual. E como eu falei que as Annes, né, são muito parecidas, eu também preciso falar que o texto é muito parecido, a história ela é bem parecida, claro que existem algumas diferenças, mas o texto é muito parecido. Tem algumas falas, por exemplo, que são exatamente iguais. É incrível, principalmente ali, eu vi logo no comecinho em que o Matthew vai pegar a Anne achando que era um menino, e aí ele acaba levando ela pra fazenda de Green Gables. A gente vê em como o texto é parecido, e eu vou colocar até a diferença aqui de algumas cenas, para você ter uma noção de como é parecido. I'm sorry, I was late. Oh, no, that's fine, thank you. It's very light and thin, like me. I better hold on to my bag. If it isn't carried in a certain way, the handle falls off. I mastered the trick of it on my journey. It's a very old carpet bag. I'll take your bag. Oh, I can carry it. It isn't heavy. I've got all my worldly goods in it, but it isn't heavy. And if it isn't carried a certain way, it falls right open, so I better keep it. I've come to know the exact knack of it.
Então logo que a Anne chega em Green Gables, a Marilla vê ela e rejeita ela e fala que queria um menino pra ajudar na fazenda. E aí tem toda a mesma coisa que a gente vê na série, é bem parecido. A Anne fica extremamente triste, extremamente chateada. Claro que eu acho que na série que a gente vê hoje em dia, né, a série atual, tem uma carga de emoção muito maior, sabe? Eu lembro que quando eu vi a primeira vez eu chorei muito, sabe? Porque eu fiquei com muita pena da Anne. Então a Amy Beth McNulty, né, a nossa Anne de hoje em dia, eu percebi que ela trouxe uma emoção muito maior. Mas claro que na minissérie também existe uma carga ali de emoção muito grande. Eu até me emocionei em alguns momentos, mas eu acho que a série que a gente vê hoje em dia, ela realmente vai lá no fundinho do nosso coração. Uma diferença entre a Anne da minissérie pra Anne da série de hoje em dia é que a Anne da minissérie, ela não reza pra Deus. Essa cena ela é bem semelhante, né? As duas são bem semelhantes, mas na minissérie, a Anne fala que ela não reza pra Deus porque Deus deu cabelos ruivos pra ela. Então ela não perdoa Deus, né, por isso. Tanto que a Marilla fala que ela é ateia, né? Que ela não acredita em Deus e tal, e aí começa a ensinar ela a rezar. Lá na série que a gente vê, né, a série da Netflix, a gente vê que a Anne, ela sabe, ela admira tudo, todas as rezas e tal, ela acha muito poético até, porém ela não reza. Ela não menciona em momento algum que não reza pra Deus porque ele deu cabelos ruivos pra ela. Outra cena também que é bastante diferente é a cena do broche. Em Anne with Annie é uma das partes assim mais que cortam o nosso coração, porque a Anne vai embora, né? Depois que a Marilla não acha o broche, ela acha que a Anne roubou, e aí manda ela embora, e aí ela sobe na carroça e vai, né? E vai embora, e o Matthew fica muito triste e tudo mais. Logo depois, a Marilla acha o broche, fala pro Matthew, e o Matthew vai correndo assim de cavalo até a estação de trem. Chegando lá, o trem foi embora, e ele, enfim, perdeu a Anne. Depois, claro, ele consegue encontrar ela de novo. Mas na minissérie de 1985 é um pouco diferente, eu acho que a emoção também é um pouco mais contida. A Marilla, ela não acha o broche, ela acha que a Anne roubou. A Anne fala que não roubou, depois ela fala que roubou porque seria mais fácil falar que roubou e tudo mais. E a Marilla ameaça mandar ela embora no dia seguinte. Só que naquela mesma noite ela acha o broche e aí ela vai pedir desculpa pra Anne, e também a Anne acaba pedindo desculpa por ter mentido, né, falando que roubou. E aí é isso, entendeu? Não tem esse lance do Matthew ir correndo atrás da Anne, não encontrando, não tem essa parte toda, tudo isso em uma noite e acaba sendo resolvido. Vocês lembram da parte que a Anne, lá na segunda temporada já, que a Anne ela corta o cabelo, né, porque na verdade ela pinta o cabelo porque ela não aguenta mais ser ruiva, ela acaba pintando de preto, só que vira verde, e aí fica horrível o cabelo dela e ela tem que cortar e ela fica com o cabelinho super curto. Isso acontece na minissérie já e é logo no começo, assim, são, sei lá, com meia hora a uma hora de cena, mais ou menos, a Anne, ela já cortou o cabelo, porque ela vai pra escola e aí chegando lá todo mundo começa a zoar ela no primeiro dia de aula, e aí ela volta, no meio do caminho, assim, ela encontra um cara que tá vendendo tinta pra cabelo, ela pinta o cabelo, e aí, enfim, o cabelo dela fica horrível e ela tem que cortar. Então, a diferença é muito grande, assim, porque a Anne, logo no comecinho da minissérie, ela já corta, e, né, na série Anne with Annie, ela demora, assim, uma temporada inteira já pra cortar o cabelo. Dito isso, eu preciso falar que na minissérie as coisas acontecem um pouco mais rápidas. Claro, porque só tem 2 episódios, né, cada episódio ali, em média, 1h40, não chega nem a 2 horas. Então a gente tem, em média, 4 horas pra contar uma série, pra contar tudo o que uma série de 3 temporadas que a Anne with Annie contou. Então as coisas realmente acontecem muito rápidas, a aceitação da Marilla acontece mais rápido, e um personagem que tem na série Anne with Annie e não tem na minissérie é o Billy, né, que é aquele valentão, o garoto que fazia bullying com as garotas, e enfim, com geral, é aquele boy lixo, né, aquele cara horrível. Ele não tá na minissérie, e quem faz o papel dele, assim, de um cara mais bad boy, um cara mais chato, mais, enfim, marrento, é o próprio Gilbert. Isso mesmo, não dá pra imaginar o Gilbert que a gente vê hoje em dia, que é um garoto super doce, que se importa com as meninas e muito legal e tal. Na minissérie ele é um pouco mais
mais maldoso, ele pega mais no pé da Anne. Isso na série Anne e Fanny é logo no comecinho, né? Eles não se dão muito bem, mas logo depois o Gilbert, ele, né, enfim, começa a tratar bem a Anne. Na minissérie, o Gilbert, ele é um pouco mais maldoso, ele faz algumas coisinhas bem até chatas com a Anne, mas isso também logo vai sumindo, vai acabando, e ele vai ficando uma pessoa mais legal e mais agradável com a Anne. Outra pessoa também que tem a personalidade um pouquinho mais elevada é a Marilla. A Marilla, que a gente vê na série, ela é mais... assim, mais rígida, mais dura que o Matthew, né, pra criação da Anne. Logo no começo, né, ela não aceita a Anne, depois ela aceita. E aí depois, assim, a gente vê que ela vai mudando, ela vai amolecendo, e ela vai amando a Anne incondicionalmente. Já na minissérie, a Marilla, eu senti que ela é um pouco mais dura até. E isso dura até o final, assim, da temporada, sabe? Ela é realmente mais rígida, mais durona, não deixa a Anne fazer as coisas, demora mais pra mostrar sentimentos, sabe? Ela mostra em alguns momentos, mas eu percebi que ela é muito mais rígida do que na série Anne e Fanny. A Diana também eu senti que ela é um pouco mais infantil na minissérie, acho que também pelo fato da família dela ser super protetora e tal. Tem uns momentos assim que ela faz um papel até meio que de idiota na minissérie, coisa que na série ela não é tanto, sabe? Ela é um pouquinho mais madura e tal, mais centrada. Já eu percebi essa diferença. Outro personagem também, né, já que eu falei da Diana, que não tá na minissérie, é o Jerry. O Jerry não existe na minissérie, ele não tá, então não tem esse romance. E pasme, a Diana, na minissérie, ela tem um interesse pelo Gilbert. E isso até me surpreendeu, porque mesmo sabendo que a Anne gostava, meio que gostava ali do Gilbert, ela ainda fala que ela poderia ficar com o Gilbert, sabe? Ela dá a entender isso na minissérie. Olha só que tipo de amiga que ela é lá na minissérie. Muito diferente da Diana que a gente conhece na série Anne e Fanny. Quando vai chegando pro final da minissérie, a Anne, ela passa no teste para concorrer à bolsa de estudos da faculdade. Ou seja, depois que ela acaba a escola, ela passa no teste para ir até... Se eu não me engano, é uma universidade que ela vai estudar lá. Chegando lá, ela vai ganhar uma bolsa, né, integral para estudar na faculdade. E o Gilbert vai também. Então, eles dois vão para a mesma... A Diana não vai, né, porque a família dela não quer, não deixa e tudo mais. É a mesma coisa de Anne e Fanny. E aí acontece uma coisa muito triste mesmo na minissérie, que não tá na série, né? Talvez aconteceria na 4ª temporada, mas na minissérie o Matthew morre. Isso mesmo, o Matthew acaba morrendo. Quando a Anne ela volta para casa depois de estudar, né, lá para concorrer à bolsa de estudos, o Matthew acaba morrendo. Não é explicado do que ele morre, só sei que ele morre nos braços da Anne. É uma cena muito triste mesmo. E, enfim, aí fica só a Marilla e a Anne na fazenda. E aí a Anne, ela ganha a bolsa de estudos da faculdade, só que ela desiste. Isso mesmo, ela desiste, porque a Marilla, ela pretende vender Green Gables, porque, né, é uma fazenda muito grande, ela não daria conta de cuidar dessa fazenda, e ela teria que se virar sozinha. E aí a Anne desiste dessa bolsa para ajudar a Marilla a cuidar de Green Gables, enfim, ajudar em tudo. E ela acaba arrumando um emprego de professora lá na cidade, em Avonlea. Enfim, ela vai trabalhar como professora agora, assim como o Gilbert. O Gilbert, na verdade, tinha conseguido esse emprego antes da Anne, mas ele cede esse emprego para ela, ele dá, né, a vaga dele para ela trabalhar lá, e aí ele arruma um emprego numa cidade vizinha. Então eles dois vão ser professores ali naquela cidade, em Avonlea, e o Gilbert na cidade vizinha. E aí que eles ficam mais próximos, a Anne fica muito agradecida por esse gesto, né, tão gentil dele, e eles não se beijam no final da temporada. Eles não se beijam, não é exatamente como o final da 3ª temporada de Anne e Fanny. A minissérie, ela tem alguns problemas de narrativa, eu percebi, sabe? Algumas coisas acontecem rápidas demais, ou algumas emoções não são tão passadas, mas mesmo assim eu acho que é uma minissérie muito legal, sério, muito gostosa. E essas foram as principais diferenças da série, né, da minissérie e da série. Se você já assistiu essa
da minissérie e tem algum comentário para acrescentar, comenta aí embaixo, vamos discutir, vamos falar sobre essas obras aí tão legais e tão bacanas que mexem com a gente e faz a gente chorar. Porque, não acredite, na minissérie também eu chorei bastante. Lembrando, se vocês quiserem que eu fale das outras obras, das outras temporadas, só comentar aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que vai me ajudar muito. Compartilha pra geral que gosta de Anne Infinite, pra ver essas diferenças aí. E até a próxima. Tchau!